Ei, meus dengos, meus maridinhos, meus fofos, meus lindões, meus tudo de bom. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. É, a estatística hoje em dia no Brasil mostra, né, números alarmantes, né, de casos aí de agressões contra as mulheres. Isso é o que vem sendo dito na minha cabeça todos os dias. Como que pode você ficar aí defendendo esse monte de homem, sendo que as estatísticas mostram que os homens eles são extremamente malvados? E o que é uma estatística? São números, né? Então, assim, você faz ali uma busca ali, você faz uma pesquisa ali, e aí você coloca os números. E quem foi que disse que esses números, eles são reais? Principalmente aqui no nosso querido país, que eu amo, né? Mas não vamos deixar de ser, como eu posso dizer, hipócritas, né? Número, qualquer um coloca, ainda mais essas estatísticas que vocês sabem de onde vem, né? Então é muito importante quando coloca estatística. A gente teve um caso aí recentemente que tinha a gente sabe do que a gente está falando, sobre essa situação que a gente teve aí que parar o país por causa daquela situação. Eu não posso usar nome, meninos e meninas. Então, assim, porque toda vez que eu uso alguns nomes aí, o YouTube acaba cortando as visualizações e tudo quanto, então não pode ser divulgado. Então, assim, recentemente a gente teve uma situação, né, que o país teve que parar e as estatísticas de óbitos foi gigantesco. Só que muitas vezes a pessoa estava com um problema cardio e aí a estatística mostrava que era o que estava acontecendo. A pessoa tinha um AVC e a estatística mostrava que era aquilo ali. Então, estatísticas são números que as pessoas colocam, principalmente hoje em dia. Não estou dizendo que isso é a minha opinião. Então, assim, é uma opinião devido àquilo que eu estou vivendo. Porque eu, por exemplo, nessa época pandêmica que houve aí, eu tive sim uns 2 amigos que veio a óbito e foi constatado no laudo lá o quê? Era a tal da coisa. E na verdade, um foi cardíaco que se foi e o outro foi um AVC. Né? Depois foi comprovado que não era a tal coisa que estava aí. Porém, foi colocado ali que era a doença em si, e na verdade não era. Então, como que eu vou confiar numa estatística que eu, na prática, na vida real, eu vejo que é uma fraude, né? Então, assim, não estou dizendo que são todos os casos. Porém, essa questão de agressão contra as mulheres, que vem aí estatística, que vem subindo, que o mundo, né, que tá lá em cima, principalmente aqui no Brasil. Aí todo mundo fala, você é uma ignorante, Silvana, porque você não olha as estatísticas. Realmente, eu não olho estatística, eu olho a minha volta, eu olho ao meu redor. Então, assim, quando você chega a falar sobre estatísticas, você vê que é um número gigantesco. Mas e aí, à sua volta, ao seu redor, no seu convívio? Quantos homens você tem visto agredindo a sua esposa, a sua companheira? Quantos? Né? Eu acredito que você tem familiares, você tem amigos, você tem conhecidos, você tem colegas de trabalho. E aí? Dentre todo esse convívio que você tem aí, quantos você tem visto acontecendo isso? Né? Eu, por exemplo, convivo com várias pessoas. No meu trabalho, eu convivo com várias pessoas. Nas minhas pesquisas, eu convivo com várias pessoas. E o que eu mais vejo são mulheres se fazendo de coitadas, são mulheres se fazendo de vítima. Quando você começa a aprofundar o assunto, você entende que a história é outra e não é aquilo que elas estão querendo deduzir que seja. Porque o que elas mais querem é serem vítimas dos seus companheiros. Por que elas querem ser vítimas? Para poder ter o direito de conseguir algo. Infelizmente, essa é a grande realidade. O que existe são homens que lutam, que batalham, que estão tentando crescer dignamente para poder sustentar a sua casa, sustentar a sua família e dar dignidade para essa princesa que está do lado. E o que essa princesa está fazendo?
É princesas mimadas, é princesas superficiais, são princesas que não aceitam não, que são extremamente mimadas, são extremamente manipuladas pela mídia do ter. Então, se ela viu ali que a sua amiguinha comprou uma coisa, que o marido deu ali uma coisinha para a amiguinha, e o seu maridinho que está dentro de casa não tem condições no momento de oferecer aquilo, ela já faz ali uma situação para poder colocar esse pobre coitado desse homem, porque se torna um pobre coitado, num papel de ser o ridículo, porque ele não teve condições ali de oferecer aquilo que a amiguinha teve. Entendeu? Então, assim, é muita futilidade, é muita falta de vergonha na cara que tá acontecendo. E aí vem pra cima de Moá, de mim, falar sobre estatísticas. As estatísticas, pra mim, nesse quesito aí, é papo furado. É papo furado porque o que eu vejo não é isso. O que eu vejo na realidade são homens batalhando todo santo dia para poder oferecer o melhor para sua família e com mulheres tolas dentro de casa querendo gastar o dinheiro que era para poder crescer, para se transformar no patrimônio, sendo jogado no ralo do banheiro com coisas caras, com coisas superficiais, que eu sempre falo, com coisas que são passageiras, que dá para você ficar sem. Eu acho assim que hoje em dia o que a gente tem que priorizar na nossa vida é a nossa saúde, principalmente a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. E a partir do momento que você se apega à superficialidade, que você se apega às mídias do consumismo, às mídias do femini, né, que vai querendo empoderar cada vez mais as mulheres com coisas fúteis, você está sendo uma tola, você está sendo uma pessoa tola e muitas vezes ingênua. Então, por isso que eu falo assim, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, converse com as suas companheiras, com as suas filhas sobre esse assunto, porque é muito fácil manipular. As pessoas estão completamente robotizada pela mídia, estão completamente robotizada pelo que elas estão vendo aí fora. Tudo que acontece, elas querem imitar. Elas perderam a essência delas. Não existe mais essência. Existe um robozinho imitando os outros, porque a essência não existe mais. Então, dá um sacudão, sacode. Homens, vocês precisam acordar, vocês precisam voltar em si, porque vocês foram feitos para isso, vocês foram feitos para poder lutar, vocês são guerreiros. Então, assim, comecem, não é para vocês. O que eu quero aqui é ajudar vocês a ajudar as próprias mulheres de vocês, na verdade, e as filhas. É para vocês falar assim, olha só, tá acontecendo isso, isso, isso. Você viu isso aqui com a sua amiga, mas eu não posso te dar isso agora, porque a prioridade é a gente comprar isso para dentro de casa. Isso daqui vai resolver muitas coisas. E tudo assim, com uma conversa mesmo, tentando conversar para alertar e para acordar essas coitadas que estão aí nesse mundo de superficialidade, que não levam ninguém a lugar nenhum. Então, gente, meus amores, eu tô até cansada já, sabe? Porque assim, assim, os lugares que eu tenho trabalhado, que eu tenho pesquisado, isso dá um cansaço mental na gente que vocês não têm noção. Você estudar sobre esse tipo de comportamento das mulheres, você estudar sobre a fragilidade que os homens estão enfrentando, você confrontar essa realidade contra essa estatística que tá tendo aí, né, que existe isso. E você vê na realidade homens batalhando para suas famílias, entendeu? Batalhando ali pelos seus filhos, enquanto as mulheres estão aí levantando essas bandeiras, falsas bandeiras, entendeu? Que não vão levá-las a lugar nenhum. E isso é triste demais, é triste demais. Você vê meninas com a cabeça completamente oposta daquilo que você tem que realmente lutar. Elas não têm mais espiritualidade, não tem mais nada, só tem futilidade, mães, filhas, entendeu? E os homens aí que vem ali, que todo mundo fala assim, os homens, eles estão enfraquecidos, mas eles estão enfraquecidos por isso, porque são poucos homens acordados
acordados, né? Porque lutando eles estão, mesmo sem saber para onde vai chegar a luta, porque eles também não estão entendendo nada, né? Por que eu sou tão desvalorizado? Por que a minha mulher está fazendo isso comigo? Às vezes eles nem estão entendendo o que está acontecendo. Por que eu vou entrar no relacionamento? A mulher já vem exigindo tanta coisa assim de mim. O que está acontecendo? Então, muitas vezes, assim, até mesmo eles estão perdidos e tidos como os bobos, porque eles a situação está tão, assim, impregnada na mente, na sociedade, que a gente, às vezes, começa a ter ações que a gente nem sabe o porquê que está tendo. A gente acaba lutando por situações que a gente nem sabe o porquê que está se lutando. E o que está acontecendo é isso. É que está todo mundo robotizado por esse sistema maldito, né? Esse sistema endemoniado, vou falar logo assim, porque é uma coisa que eu não gosto de falar essas palavras, né? Mas enfim, às vezes a gente é preciso falar. Então isso assim dá uma tristeza no coração da gente, isso dá assim uma indignação que às vezes dá vontade de você estacionar e deixar as coisas acontecer. Só que é isso que eles querem, é que você estacione e deixe as coisas acontecer. Porque é muito irritante você ver a realidade, né, das coisas, você vê os homens aí saindo para batalha, para guerra, muitas mulheres também saindo aí para luta, entendeu? Tentando lutar contra o sistema, mas como a gente não fala, porque a gente não pode falar, né? Porque quando você começa a falar, quando você começa a se expor e vir aqui falar, você é muito criticada, porque... E as estatísticas, Sil? Você não vê as estatísticas? Olha a quantidade. Eu olho os números que estão lá escritos para todo mundo olhar, mas eu não vou me apegar a esses númerozinhos, não. Eu vou cair no campo de batalha, eu vou para a luta, eu vou ver ao meu redor, eu vou pesquisar, eu vou abrir meus olhos de verdade, tirar o véu dos meus olhos, tirar a fumaça que está encobrindo todo mundo e olhar na realidade. É isso mesmo que está acontecendo? O seu marido realmente ele está fazendo isso com você, minha filha? E aí você vai indagando, você vê que é um cara que está lutando, que está batalhando, que está tentando fazer de tudo ali para manter uma casa em pé, mas está faltando a mulher que tem que fazer a casa se transformar no lar, porque ela está completamente contaminada pelo sistema e pelo femimi, tentando distorcer toda a situação para o homem se tornar um carrasco. E nem ela mesma se dá conta do que ela está fazendo. E aí você vai explicar o que está acontecendo, se volta contra você como se você tivesse tentando fazer ali uma maldade, que você não tivesse reconhecimento, não tivesse reconhecendo o tal do sofrimento, porque elas já aderiram esse posto de vitimismo. Isso já encarnou nelas de uma tal forma que é difícil você arrancar da mente delas que elas estão sendo manipuladas e que se elas tomar um posicionamento diferente, que a vida delas vai melhorar num modo geral e principalmente espiritualmente. Porque quando você não está bem espiritualmente, a sua vida se torna um fracasso. Então você precisa estar bem espiritualmente. E como você consegue estar bem espiritualmente? É seguindo aquilo que Deus deixou para a gente seguir, né? Ai, porque a Bíblia é um livro machista. Não, a Bíblia é um livro sagrado aonde, se você seguir ele, não tem como a sua vida dar errada. Não tem como a sua vida dar errada. Aí você quer dizer, você faz tudo o oposto, aí você gera homens fracos, homens promíscuos que vão procurar fora aquilo que não estão dentro de casa, mas está tudo partindo da bendita da mulher que não está fazendo valer aquilo que tem que ser feito. E depois você não pode falar nada porque você está sendo machista, porque você está sendo conivente aos maus tratos que os homens estão dando para as mulheres. Não é mesmo? Então, assim, são coisas que quando eu venho aqui falar é para que vocês também acordem, que vocês também levantem essa bandeira de voltar a ter honra, de voltar a ter hombridade, de voltar a poder respirar e a poder exercer o papel de poder que vocês têm. E não que as mulheres elas não têm o poder, elas têm o poder delas dentro daquilo que foi designado a elas, que é um poder muito grande. Você ser a dona do lar, você enfeitar a casa, você produzir ali uma paz, você produzir ali uma harmonia, é uma coisa muito grandiosa.
é uma coisa estupenda, porque quando você oferece isso para sua família, para o seu esposo ele sai vigoroso para batalhar por você. E aí a sociedade vai crescendo. Mas o sistema quer o quê? Dividir, porque quando divide, enfraquece o emocional, porque quando você não está emocionalmente preparado, você está vulnerável a aceitar qualquer coisa. Então é isso que o sistema quer. Quer te tornar uma pessoa vulnerável, uma pessoa fraca, porque se você está com vazio espiritual, você está ali emocionalmente abalado com a sua vida, fica fácil entrar na sua mente e te levar para onde eles querem. Então é isso que a gente não pode permitir. É essa luta, é a luta do homem de honra de novo, é a luta da mulher sendo mulher de novo. Porque o que está acontecendo aí é uma guerra embutida, aonde estão se dividindo, né? Homem para lá, mulher para cá. E aí o que acontece? Um se degladiando contra o outro. E o que acontece nessa luta de poder, de querer um ser mais que o outro, sendo que não são, cada um tem o seu papel importante. Uma disfuncionalidade. Quando vem a disfuncionalidade, vem a tristeza, vem a depressão, vem a falta de confiança, vem tudo. E quando isso chega, você se torna vulnerável ao sistema. Aí o sistema te manipula, o sistema te joga para onde ele quiser, né? E você vai, porque você tá fraco. Então vamos levantar essa bandeira, gente, para se fortalecer, tanto homem como mulher. E o vídeo de hoje é esse. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo para mais pessoas e acordar pelo menos uma pessoa que está à sua volta, tá bom? Beijo no coração, meus amados, e até o próximo vídeo. Amo vocês demais.